Yeshua, Jesus Cristo, possa estar com cada um de vocês, cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Vamos orar? Fecha teus olhos. Senhor, nesse início de noite, num dia tão especial como o de hoje, nosso coração se regozija em alegria, se deleita na Tua presença, pois estamos aqui na Tua casa unicamente com o intuito de prestar um culto de adoração, um serviço de adoração a Ti. Com o Teu Santo Espírito nós conclamamos a Tua ação em nossas vidas, retirando de nós aquilo que não Te agrada, aquilo que trouxemos conosco depois de uma semana tão turbulenta, tantas coisas que enfrentamos, que fomos feridos, ou até, quem sabe, que ferimos. Senhor, apesar da nossa natureza pecaminosa, limitada, humana, frágil e fraca, que Tu possas, Senhor, aceitar como um aroma suave, pois Tu sondas os nossos corações, Tu esquadrinhas o nosso andar, o nosso sentar, deitar, levantar. Só Tu conheces os nossos pensamentos. Portanto, Senhor, nesse instante, com Teu Santo Espírito, faz a Tua obra em cada um de nós e, se Tu quiseres, também através de nós, pois Tu és soberano, santo, santo, santo. Da mesma forma, Senhor, nós precisamos sempre Te agradecer pelos desertos, pelos problemas, isso com o intuito unicamente de reconhecer a Tua provisão, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu cuidado, o Teu zelo com cada um de nós. Em especial com cada família também aqui representada e até daqueles que não puderam estar aqui. Que o Senhor continue os alcançando, os atingindo, restaurando em amor, em graça, em perdão. Obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos pela Tua palavra também e Te pedimos que Tu continues agindo e passeando nesta igreja que é a Tua casa, casa de oração. E oramos em nome de Jesus também, Senhor, porque não temos outro nome pelo qual interceder. E aí imploro, nesse mesmo nome de Jesus, como faço todos os dias, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração estejam sempre na Tua santa e augusta presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Lindo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Por favor, reabra a sua Bíblia, a partir do versículo 37. Uma passagem muito conhecida e muito tremenda também. Diz assim a porção da Escritura: Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para que vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: Salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade.
Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Estamos hoje de cor vermelha litúrgica, dia de alegria, de comemoração, 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes. O marco desse livro lindo também de Atos e desse capítulo 2, onde hoje, pelo menos, quando falamos do vento impetuoso, pelo que eu estou vendo hoje, eu estou vendo um bocado de ventilador novo aqui. Então, aqui não está só o vento, está uma brisa também, não é? Do Espírito Santo. Então, acho que o calor vai ser vencido nos próximos cultos durante o dia. Eu estou vendo aqui que foi uma bênção aí, recebemos essa oferta de brisa, de ventiladores. Mas, domingo de Pentecostes é um domingo festivo, e é um domingo festivo também pela força do exemplo, porque a gente sabe muito bem, nós sabemos muito bem, que as pessoas acabam aprendendo mais conosco, via de regra, não por aquilo que falamos, mas por aquilo que fazemos. Desde a criancinha, né? Quando você diz, não faça isso, e ele vai e faz. Mas se você não fizer e der o exemplo, não precisa nem mais falar, porque ela vai aprender. E assim também deve ser Pentecostes para cada um de nós, como igreja, como templo vivo do Espírito Santo, como aquele local em que Ele decidiu fazer morada em mim e em você, nós, como igreja do Senhor. Mas certa vez eu escutei, por falar em igreja, em comunidade, uma assertiva que no começo eu achei aberrante, mas depois eu entendi. Diz assim uma vez, comparando a igreja como se fosse a arca de Noé, e dizia assim: se não fosse a tempestade lá fora, ninguém suportaria o cheiro horroroso aqui dentro. Eita, que assertiva horrorosa, né? Mas essa assertiva comparou a igreja, a comunidade, um templo, como se fosse a arca de Noé. E depois eu compreendi que essa triste assertiva, ela acaba sendo uma realidade no cenário da igreja nos dias que vivemos. E eu queria trazer para vocês e lembrá-los de que existem duas igrejas. Não falo agora sobre denominação, mas falo sobre a igreja lato sensu. A igreja militante e a igreja triunfante, ou seja, a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível nós conseguimos visualizar de forma fácil. Geralmente ela é identificada por uma bandeira denominacional, onde as pessoas se reúnem ali, são batizadas e recebidas como membros. Ela é composta de pessoas que, na figura da Bíblia, alguns consideram como ovelhas, né? Eu prefiro como filhos. Mas também não só tem ovelha na igreja, às vezes quando chega um bode, né? E aí vem trigo, é outra comparação, mas também tem joio, e aí vai se misturando ali. Essa é a visível. E a invisível, ela é conhecida como triunfante. Ela é composta hoje por todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro e fazem parte da família de Deus. A igreja triunfante é aquela visível, em que você pode até não ver, mas você percebe e sente. Essa é a única igreja que vai morar com Jesus por toda a eternidade no novo céu e na nova terra. A militante e a triunfante. Mas no cenário dessa igreja visível nossa, que está ficando cada vez mais complicado, e nesses dias eu tenho observado, não tanto aqui no Ocidente, mas uma parte dele também, na Europa, por exemplo. Um dia desses eu vi uma reportagem
E eu estava admirando o local e não sabia que tinha sido uma igreja, mas virou um pub, um restaurante especializado em bebidas e petiscos. E eles aproveitaram porque foi um templo anterior, e esse templo foi vendido. Veja que coisa tão triste. E quando eu falo na Europa, que agora alguns não são mais templos, mas são museus, bares, no Brasil nós também temos um certo crescimento, entre aspas, que é celebrado como se fosse algo notório à igreja evangélica, e aí coloca todo mundo no mesmo bolo. Na verdade, hoje falam de um crescimento, de um neopentecostalismo cheio de um semi-evangelho, um evangelho dito em pedaços, híbrido, sincrético, um evangelho muito contaminado, ou pelo liberalismo, ou pelo paganismo. É aquela velha história que eu já falei várias vezes aqui, que vemos às vezes templos cheios de pessoas vazias. Essa frase não é minha, mas do reverendo Hernandes Dias Lopes. Você olha na televisão, não cabe ninguém, né? Coisa que hoje em dia a gente está com muito espaço, né, no culto das 17, mas eu nunca me preocupei com quórum. O único quórum que me preocupa na igreja para adorar o Senhor é o quórum de 2 ou mais, não é? Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali, Ele está aqui. E nós vemos isso. Tem igreja por aí que é lotada mesmo, cheia, que tem 4 cultos. Eu escuto na rádio, às vezes quase todos os dias, na rádio, indo para Recife, e eu vejo propagandas de testemunhos, levanta e anda. Olha aí, essa frase é profunda. E quem escuta fala, onde é que eu vou nessa igreja que levanta e anda? Aqui eu vou dizer a você, não eu, a Escritura. Quer me seguir? Pegue sua cruz e me siga. Esse é o Evangelho. Mas, sabendo disso, né, muitas igrejas históricas se renderam aos perigos desse liberalismo religioso. E, por outro lado também, a gente percebe o quão é difícil ser igreja quando nós pautamos a nossa vida devocional em pessoas, em líderes. E ainda vemos hoje pessoas se decepcionando com a comunidade porque pautaram toda a sua esperança num líder religioso. E eu digo, olhe, não pautem em pessoas, mas unicamente em Jesus. Só Ele é perfeito, nós somos imperfeitos. Também tantas comunidades que vivem pregando uma ortodoxia muito morta, e daqui a pouco você confunde uma igreja com um clube religioso, né? E acaba sendo comunidades de famílias, família A, família B, família C. Ou seja, diariamente precisamos de sempre fazer uma espécie de check-up das nossas almas. E hoje Pentecostes é um dia reflexivo, para que nesse check-up de nossas almas, como membros da igreja do Senhor, talvez parar um pouco e olhar no espelho. Já fez isso alguma vez na sua vida? Lógico que você faz, quase todo dia, né? Mas já parou para se olhar no espelho, num quarto fechado, só você e o espelho, num ato reflexivo? E aí hoje eu pergunto, que tipo de igreja eu sou? Não é? Será que eu sou a igreja que segue as pessoas ou a que segue ao Senhor da igreja? Pentecostes dá o start. Pentecostes é o derramamento. E é algo que vai nos dar ânimo a seguir, apesar dos cenários que sempre foram assim e vão tender a piorar. E agora eu me lembro de uma frase de um grande pastor norte-americano, Bill Hybels. Ele fala interessante, perguntaram a ele pastor de uma mega igreja nos Estados Unidos, perguntaram, pastor, qual é a igreja mais importante no mundo? Queriam botar ele numa pegadinha com o pastor, mas o reverendo era muito desenrolado e disse uma resposta que eu tomei para mim, e eu queria que vocês tomassem para vocês hoje também. Qual é a igreja mais importante no mundo? Sabe o que ele respondeu? A igreja mais importante no mundo
é a igreja que Deus está edificando dentro de você. É a igreja que Deus está edificando dia a dia, hora a hora, dentro de nós. Essa é a igreja mais importante. Por isso, que quando tomamos posse, pelo menos dessa frase, dessa resposta profunda e sábia, nós podemos então entender e perceber que se somos essa igreja que está sendo edificada por Deus dia a dia, nós temos uma função precípua. É de abalar esse mundo perdido. É de levar o Evangelho. É de ter sempre base e exemplo o texto de igreja que nós lemos. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém. E lemos sobre isso. E ao lermos sobre isso, temos 3 características básicas. Primeiro, uma igreja como deve ser. Como foi a de Jerusalém, a igreja primitiva, como somos hoje. É uma igreja que precisa ter um zelo por sua teologia. Versículo 42. Derramou o Espírito Santo, poder, massa, vamos embora. Deu start, modo power. Vamos embora. Sim, e aí, é só isso? Disso tem muita gente cheia aí, que se anima, mas é só o momento do culto. Eu quero você animado amanhã, eu quero você animado depois de amanhã. E não ser um templo do Espírito Santo que encerra daqui a pouco, às 19 horas no máximo, o culto. Então você encerra a sua vida espiritual, talvez vá reabrir a sua vida espiritual quarta-feira no culto carismático, e talvez na sexta, na terça, na quinta, na reunião. Sábado é livre, sexta não, sexta sextou. Então domingo eu volto a ser cristão de novo. Não é isso que eu estou falando, é você perseverar na doutrina dos apóstolos. Depois da alegria, vem um comprometimento, não é mais compromisso, é o desejo, eu quero palavra, eu quero conhecer o Senhor, eu quero esmiuçar a tua palavra, porque eu sei que aqui tu falas comigo. Então, uma igreja séria como a nossa, ela tem um zelo por sua teologia, ela não está ali preocupada com as novidades, mas o que ela traz, sim, é uma pregação cristocêntrica, centrada em Cristo. Uma igreja séria, fiel, ela não negocia em hipótese alguma a palavra do Senhor, e nem muito menos relativiza aquilo que é absoluto, aquilo que é cláusula pétrea, né? Aquilo que a gente não pode mexer, aquilo que é a palavra do Senhor. Como diz ela, sim, sim, não, não. Eu não posso dizer, peraí, não. Eu não posso estar em cima do muro, não. Não devo ser nunca politicamente correto. Sim, sim. É de Deus, estou dentro. Não é de Deus, estou fora. Não me interessa aquilo que não vem da Escritura. Não interessa. A não ser que o que venha esteja pautado na Escritura. Aí tudo bem. Essa igreja, ela vai experimentar um crescimento saudável. Ela tendo apego à palavra. É o único crescimento saudável que tem. A segunda característica, além de uma boa teologia, perseverar na doutrina dos apóstolos, é uma igreja que persevera na oração. Ou como é bom orar. Você gosta de orar? Sim ou não? Eu amo orar. Agora, interessante é que as minhas orações são assim, não seguem um rito específico, né? Eu lembro uma certa vez que eu estava, ainda bem que agora inventaram esse negócio de película no carro, mas eu me lembro de uma vez que eu estava numa viatura sem película, e eu estava orando. Eu acho que o pessoal pensava que eu estava doido, porque eu estava escutando um louvor, e eu estava ali no centro, na Abrir de Carvalho, naquele trânsito horroroso, e eu estava orando, e o pessoal, ele está falando com quem? Isso interessa, eu estou falando com o Senhor. Eu estou em oração, no trânsito, na agonia, no aperreio, eu estou em oração. Não é preciso você levar um tapete com você, colocar no chão, marcar a hora e se ajoelhar, para que as pessoas possam ver. Não, não é isso. Oração é comunicação, é diálogo, é vida centrada, é você estar antenado. Na oração, essa igreja aqui do texto,
percebia que dependia mais de Deus do que dos próprios recursos. Por isso ela vai dizer que existia ali uma ação social verdadeira. A oração por si só não tem poder. Quem tem poder é o destinatário da oração. Mas sem oração não há vida. Não há vida cristã vitoriosa. Sem oração não há comunicação, não há diálogo. Mas, além de perseverar na doutrina, estudar, conhecer, orar, a terceira e última característica dessa igreja talvez seja a mais banalizada no mundo hoje. Eu acho que é a característica mais ausente nessa caminhada desse mundo para o abismo. Nessa igreja do texto aqui, havia temor de Deus. Temor. Em cada alma, no versículo 43, havia temor. Eu não sei se você sabe a diferença de temor e tremor, mas um está em relação ao outro. E eu digo que hoje, essa palavra temor está sendo extremamente esvaziada pelo inimigo das nossas almas. O significado dela, como submissão para as mulheres, é o temor. As pessoas perderam o temor de Deus. Banalizaram. Estão vendendo aí, na cara de pau. Talvez uma palavra mais de moda hoje em dia é narrativa. Tem muita narrativa hoje aí de evangelho que nunca foi evangelho. Falta temor de Deus, e eu falo isso, é nas igrejas contemporâneas. É no nosso dia a dia. Falta temor de Deus nos púlpitos. Falta temor de Deus nas conversas. Falta temor de Deus nas músicas. Temor é também respeito. Temor é amor reverente. É você compreender a santidade de Deus, por Ele ser sem pecado, santo, augusto, ressurreto, aquele que está acima de todas as coisas, que comanda tudo. É você ter o privilégio e a honra de se dirigir a Ele de uma forma pessoal, porque Ele conhece você, e você ao mesmo tempo ter noção de quem Ele é. E quando a gente começa a ter noção de quem Ele é, nós aprendemos a ter noção também de quem somos. É uma questão de referencial, e é preciso esse temor ser restaurado. Na minha época de escola, eu ficava de pé quando o professor entrava na sala de aula. Eu ficava em pé. Na minha época de escola, eu tenho saudades de 2 disciplinas: Moral e Cívica e OSPB. Eu tenho saudade de orar ou rezar o Pai Nosso, também às vezes, dependendo da escola, uma Ave Maria, e cantar um hino nacional. Eu tenho saudade. Eu tenho saudade da época em que, se porventura você fosse chamado para ir na sala da direção, você já ia se tremendo todinho, pensando na pizza que ia levar em casa, pensando o que você às vezes pode ter feito nada, mas já assumir que tinha feito tudo, né? Porque na frente da antessala, da direção, misericórdia. Entrava no gabinete do diretor, da diretora, misericórdia. E hoje? Temor de Deus é respeito, amor reverente. É bom entender que Jesus não é um xerife espiritual, em que devemos ter esse amor reverente por medo, mas por obediência, em amor. Nós obedecemos a Deus porque devemos amá-lo. Vemos hoje muitos jovens aí, infelizmente, mas ainda há esperança. Ainda há esperança. E a esperança está no Evangelho do Senhor.
Eu queria concluir. O louvor hoje está bem, eu estou gostando do louvor hoje, tá? Um popurrizinho, um ritmo bom, não é? Esse menino aí do violão, eu conheço muito o pai e a mãe dele, não é? Mas olha, Pentecostes para nós deve ser um vinho novo, um ânimo novo, um renovo. Porque apesar de todo esse cenário que vemos, Jesus ainda é o nosso Senhor. Ele ainda é o Salvador. A mensagem do Evangelho ainda está latente, permanente. Por isso cabe a mim e a você evangelizar, para que corações endurecidos possam ser transformados em corações arrependidos. Molinhos para o Senhor. Somos, sim, a igreja que segue o Senhor da igreja. E como somos uma comunidade linda, e eu tenho essa mania de repetir, vou repetir muito, que somos uma igreja linda, eu queria concluir com uma história que eu achei tão bonita, que fala sobre trabalho em equipe. Somos membros do corpo de Cristo. Essa é uma alegoria que é feita, figurativa pelo apóstolo Paulo, para que a gente possa entender que cada um tem um papel aqui dentro. E diz que um sábio, ele tinha 3 filhos jovens, inteligentes e ávidos por sabedoria, queriam ter sabedoria. E esse homem chamou esses 3 rapazes, porque eles estavam brigando entre si, discutindo sobre quais seriam os principais obstáculos ao sucesso de um trabalho coletivo em equipe. E esse sábio pai chamou os 3 e deu para eles uma importante tarefa, uma tarefa para cada um. Disse: olha, você vem aqui, você é mais velho, você vai levar para tal lugar, para o mesmo lugar os 3 vão levar. Um vai levar um vaso muito precioso, deu essa missão para o mais velho. O do meio vai levar uma corça rara, um animal raro, e o segundo vai levar um bolo. Sabe aquele bolo, como se fosse bolo de noiva, que dá mau trabalho? Antigamente era glacê por fora, hoje é massa americana. Mas aquele bolo que tem que andar com cuidado, né? Era um bolo de receita da família. Então, cada um ia levar esses objetos. E esses 3 receberam essa missão de boa, entusiasmados. Mas no meio da caminhada, começa o quê? Um a discutir com o outro, né? Irmão é irmão, né? O que levava o vaso não estava concordando com a maneira como o irmão estava puxando aquela corça. Só seja mais delicado com ela. O que estava puxando o animal começou a reclamar, dizendo: olha, tu que está com o bolo está andando rápido demais. Então um começou a querer botar pitaco na missão do outro, né? Em dado momento, o que conduzia a corça estendeu a sua mão para consertar a posição daquele que estava andando com o vaso. Esse aí estava todo agoniado, daqui a pouco ele escorrega, o que estava com o vaso cai, o vaso se espatifa no chão, com um choque, o animal corre espantado, e o outro, coitado, para tentar se livrar, o animal ainda bate no bolo e o bolo cai no chão. Ou seja, acabou-se a conversa. Nem vaso, nem corça, nem bolo. Estavam os 3 brabos um com o outro, irritados, chegaram lá, voltaram: pai, tá vendo? O senhor, cada um tinha sua queixa. Um reclamando, botando a culpa no outro, aquela agonia toda. Aí o pai disse: sentem aí os 3. Vamos tirar agora o proveito desse incidente. E aprendam uma coisa: o sucesso de um trabalho em equipe depende de muitas coisas. Ele numerou 4 aqui. Primeiro, que não se perca o senso coletivo. Nós temos um alvo aqui que é Jesus. Segundo, que um não invada a área do outro, se não lhe for solicitado. Cada um aqui tem um dom. E o dom é individual. Terceiro, que cada um faça a sua parte da melhor maneira possível. Do melhor jeito, do jeito que der para você fazer. Mas faça. E quarto, que cada um valorize, respeite e considere o trabalho do outro. Para que criticar? Para que invadir?
Para que ser indiscreto? Que a crítica seja construtiva. Como José do Egito enfrentou um problema no sonho de Faraó, mas já deu a solução. Vai vir seca, vai vir fome. Então agora, como está em fartura, vamos juntar nos celeiros para quando vir a fome a gente suportar. O escritor de Hebreus fala: considerem-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isso é igreja. Isso é Pentecostes. Isso é comunidade cristã. E louvamos a Deus por nossa igreja. Porque se fosse colocar no papel aqui, cada um de nós, nosso currículo pregresso, misericórdia, a começar em mim. Misericórdia. Mas sabe, o dono da igreja um dia disse: eu amo tanto você que eu vou morrer no seu lugar. Eu vou enfrentar a tua conta, eu vou pagar o teu vale na venda. Impagável. Mas eu vou pagar. Quero você, amo você, não abro mão de você. Agora, nunca esqueça de uma coisa: não é nada em razão a você, nem de você, nem para você. Será sempre em razão dele. Por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém. Vamos orar. Senhor, te louvo e te agradeço por esse dia tão especial, por tua palavra tão viva, tão eficaz, tão verdadeira e estimulante, Senhor. Te louvo e te agradeço porque a Escritura é a revelação única e a única regra também de fé e prática. Que possamos ser sempre conduzidos na sabedoria que vem do alto, que é a melhor que existe. Que possamos reconhecer que somos membros desse corpo e tu és o cabeça, Cristo. Te agradecemos, Senhor, porque ainda temos chance, oportunidade de proclamar o teu evangelho. Te louvamos por isso. E pedimos que tu sempre possa nos ajudar, nos santificar, nos orientar, para que as nossas vidas possam ser testemunhos do teu evangelho. Para aquele coração endurecido, duro, obscurecido pelo pecado. Senhor, nós te louvamos por quem tu és, não por aquilo que tu fazes necessariamente, mas acima de tudo por quem tu és. Santo, santo, santo és tu, ó Senhor, Deus dos exércitos, soberano Deus, doce Senhor, augusto Senhor. Obrigado por Pentecostes, Senhor, pelo teu Santo Espírito, que passeia no meio de nós. Abençoa cada família aqui representada, cada vida que reconhece que precisa melhorar, que precisa colocar ainda mais de si na obra, na tua obra, em amor, em caridade, em devoção, em santidade. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.